Os americanos, em geral, não têm uma relação de amor com o transporte público. Na verdade, eles até o toleram quando necessário, mas a paixão pelo carro é algo enraizado, quase instintivo. Quem já trabalhou no setor de transporte coletivo sabe bem, por mais que se apresentem argumentos lógicos sobre economia, sustentabilidade ou praticidade, a realidade é clara. Em pouquíssimos lugares dos Estados Unidos o transporte público é visto como uma opção atraente. E sejamos francos, dificilmente veremos uma mudança significativa nesse cenário. Há algo na cultura americana, seja por hábito, comodidade ou até mesmo uma questão de mentalidade, que faz com que as pessoas prefiram enfrentar engarrafamentos, gastar fortunas em gasolina e estacionamento, e ainda assim se sentirem mais satisfeitas do que esperar alguns minutos por um ônibus. Pode até ser que isso mude no futuro, mas apostar em transformações profundas sem evidências concretas é arriscado. A história mostra que tendências sociais nem sempre seguem uma linha reta. Muitas vezes, o que parece um caminho sem volta pode dar uma guinada inesperada. E sinceramente não vejo sinais fortes o suficiente para acreditar que os americanos abandonarão o volante tão cedo. Agora, mudando de assunto, imagine que você tivesse o poder de liderar o país em meio a uma crise climática avassaladora. Como agir? É claro que não estou em posição de concordar com quem defende queimar hidrocarbonetos sem limites, mas minha visão é diferente. Não se trata de negar a gravidade do problema, mas de reconhecer que o cérebro humano não funciona da mesma forma para todos. Cada um enxerga as soluções à sua maneira, e cabe a cada um decidir qual abordagem faz mais sentido. Trabalho em uma grande empresa de tecnologia, concorrente direta de figuras como Bill Gates, e como investidor comum me pergunto, o que podemos fazer nós, acionistas minoritários, para frear os excessos das corporações? Como impedir que executivos recebam salários astronômicos, bônus milionários e benefícios absurdos, enquanto o resto da sociedade mal consegue acompanhar? Infelizmente a resposta não é simples. Individualmente nosso poder é limitado, mas se algumas poucas instituições financeiras, aquelas que realmente têm influência, decidissem se posicionar, o impacto seria enorme. Não estou sugerindo que elas investiguem cada caso, mas bastaria que diante de remunerações claramente exorbitantes, essas instituições se abstivessem de votar e divulgassem uma nota explicando o motivo. Isso chamaria a atenção da imprensa, e a pressão sobre os conselhos de administração seria imediata. Grandes executivos não gostam de ser expostos, e a mídia tem um papel fundamental nessa mudança. Mais do que leis ou regulamentações, é a opinião pública, alimentada por uma cobertura crítica, que pode transformar a cultura corporativa. O problema é que hoje os critérios usados pelas instituições para avaliar práticas empresariais são superficiais. Eles seguem checklist burocráticos, sem questionar de verdade se uma remuneração é justa ou não. Por que não assumem uma postura clara, em vez de delegar decisões a consultorias externas? Há anos investidores institucionais são criticados por sua passividade, e pouco mudou. Mas não precisamos de todos eles, basta que os maiores se unam, tomem uma posição e deixem a imprensa amplificar o recado. Os conselhos de administração não terão escolha a não ser reagir. Para o pequeno acionista, infelizmente a realidade é outra. Por mais brilhantes que sejam seus argumentos, as cartas enviadas aos conselhos raramente passam das mãos do secretário corporativo. O que realmente faz diferença é a pressão coletiva, especialmente vinda de quem tem poder de fogo. Afinal, ninguém abre mão de privilégios sem uma boa razão. E aqui entra um ponto delicado: a ganância. No passado, países como a Inglaterra tentaram conter os excessos com políticas radicais, como impostos de até 90% sobre altos rendimentos. O resultado? Um efeito contrário ao desejado. Quando as alíquotas ficam altas demais, as pessoas encontram maneiras de burlar o sistema, e a economia sofre. A solução não está em punir, mas em apelar para o senso de responsabilidade. Executivos que recebem remunerações estratosféricas têm o dever moral de recusar parte do que lhes é oferecido. Se médicos, professores e outros profissionais essenciais trabalham por salários modestos, por que os líderes de grandes empresas não podem abrir mão do último dólar? A inveja, aliás, é um sentimento destrutivo. Quando alguém cede a ela, só sofre quem a sente, enquanto o alvo nem sequer percebe. A ganância, por outro lado, pode até trazer benefícios momentâneos, mas seus efeitos colaterais são devastadores. No fim das contas, a mudança exige ação coordenada. Não adianta esperar que os outros façam a parte deles. Se os maiores investidores institucionais se unirem,
Se a imprensa assumir seu papel de fiscalização e se os conselhos de administração entenderem que a sociedade não tolerará mais abusos, talvez, apenas talvez, as coisas comecem a melhorar. Mas é preciso agir agora, antes que seja tarde demais.